Olá, pessoal. Mais um CrioTalks, mais um capítulo sobre medicina regenerativa, assuntos laboratoriais. Estou aqui inicialmente com o meu sócio e parceiro de apresentação desde o início da Criogênesis, Luiz César, né? E nós temos aqui o prazer de receber uma convidada mais do que especial, porque faz parte do nosso time, do time laboratorial. Então, esse convite tem um peso especial porque ela vai passar dados de dentro do que acontece no nosso laboratório. Luiz, e aí? Tudo bem? Olá. Hoje nós vamos receber aqui a Jaqueline. Olá. Olá, doutor Nelson, doutor Luiz. Tudo bem? A Jaqueline é doutora e mestre de engenharia biomédica e biomédica aqui na Criogênesis. Eu gostaria que, inicialmente, você falasse um pouco da sua formação. Quem é a Jaqueline? Bom, eu sou a Jaqueline, eu sou formada em biomedicina pelo Centro Universitário São Camilo. Eu tenho 4 pós-graduações em histogenética, auditoria e compliance saúde, acupuntura e imagem. Fiz o mestrado em engenharia biomédica pela UFABC e atualmente estou fazendo o doutorado pela mesma instituição. Legal. Jaqueline, eu queria, já dando início aqui ao nosso bate-papo, queria perguntar uma coisa para você. O que são células-tronco mesenquimais e por que elas são importantes na medicina regenerativa? Bom, como comumente já conhecido, essas células são células indiferenciadas, que possuem a capacidade de proliferação e expansão celular, além de se diferenciarem em células do mesoderma, como, por exemplo, condrócitos, osteócitos e adipócitos. Os condrócitos seriam as cartilagens, osteócitos o osso e os adipócitos a gordura. Atualmente, tem visto que, além dessas propriedades de diferenciação, as células apresentam também uma capacidade de liberação de fatores de ação parácrino, além de ação imunomodulatória e imunossupressora. Então, o Kaplan ele tentou verificar, né, a capacidade de renomear essas células, a sigla MSC, de células-tronco mesenquimais para células de sinalização medicinal, devido a todos esses fatores. E, por isso, também elas são importantes na medicina regenerativa e na engenharia tecidual. Legal, pô. Difícil, hein? Matéria difícil. E em relação voltado à célula-tronco mesenquimal, me diga um pouquinho, você falou que está fazendo mestrado, fez mestrado, e hoje em doutoramento pela Federal do ABC. Como é que estão as pesquisas lá na Federal, em conclusão do mestrado e no que você vai fazer no doutorado? Sim. Então, o meu projeto do mestrado e do doutorado é o complemento, né? Então, o meu doutorado é uma extensão do mestrado. Então, no mestrado, eu fiz a parte de diferenciação celular, mas das células-tronco mesenquimais obtidas a partir da polpa de dente, tanto dente de leite como dente do terceiro molar. Então, eu fiz toda a caracterização de expansão celular, capacidade de migração para locais de lesão, a parte de diferenciação dessas 3 linhagens, osso, cartilagem e gordura, e utilização de scaffolds, que seriam meio que um andaime para as células. Então, eu inoculei as células, isso para condrócitos, para verificar a capacidade dela de formar uma micromassa e, então, diferenciar em cartilagem. E na parte do doutorado, né, que eu estou fazendo agora, a gente vai tentar migrar isso para a parte clínica. Então, para utilizar isso tirar um pouco do laboratório e ir para a pesquisa clínica mesmo. E antes de passar para o Luiz, só complementando essa questão, que são trabalhos importantes, do meu ponto de vista, qual a participação da Federal nisso aí? Qual a participação da nossa clínica, né, nesses trabalhos? Então, todo o trabalho foi feito em conjunto, né, tanto da Universidade Federal do ABC como da Criogênesis. Então, a parte de toda a pesquisa, né, a parte de citogenética que a gente fez, né, para verificar a mutação, a parte de todos os testes de contaminação e a seleção de doadores também, né,
seguindo todo o comitê de ética. A gente teve um suporte tanto da Universidade Federal como a Criogênese. Então, está sendo uma parceria bem legal. E me diz uma coisa, do ponto de vista prático, assim, na prática, o que você vai fazer com esse produto da pesquisa? Então, o objetivo, né, desse projeto é utilizar mais em caso de lesão de cartilagem do joelho, na medicina de esporte mesmo, né? Então, seria mais essa parte clínica tanto de desgaste como de lesão de cartilagem. Entendi. E os resultados, os mais animadores aí que você tem observado com essas células no aspecto de regeneração, seria o quê? No joelho mesmo? Ele pode ser utilizado tanto no joelho como no tornozelo, em várias partes, né? Eu tentei focar mais no joelho por conta do processo de envelhecimento comumente, né, da população. Então, está ficando mais comum essa parte de condropatia, condromalácia. Então, eu quis migrar um pouco para atender essa parte focada em lesão articular do joelho. Então, essa lesão que você fala é uma lesão por envelhecimento, no caso, não é um trauma? Pode ser por trauma ou por envelhecimento. A gente faz o reparo tecidual. Esse trabalho que você faz, obviamente, você tem que isolar a célula-tronco mesenquimal. Agora, eu vou pressionar você um pouquinho, porque você, antes de mais nada, trabalha na clínica, né, Criogênese. E a gente coleta de nossos clientes produtos para individualizar a célula-tronco mesenquimal e a gente, obviamente, passa esses resultados para os clientes que a gente atingiu um número de células-tronco mesenquimais. A pergunta que eu te faço é como que a gente comprova para os nossos clientes que aquelas células, aquelas fotos que nós mostramos, aquilo realmente é célula-tronco mesenquimal. Então, tem o comitê, né, o ISCT, que é o Comitê Internacional de Terapia Celular, que ele dá 3 critérios para ser caracterizado como células-tronco, como, por exemplo, a capacidade de proliferação ou expansão celular, a capacidade de diferenciação celular, né, em outras células, e a parte de citometria de fluxo, marcação por citometria de fluxo. Então, internamente, a gente faz os testes, né, a gente conseguiu validar, né, esses 3 critérios. Então, quando a gente faz uma expansão, a gente garante que elas são células mesenquimais por conta desses critérios. Então, a gente verifica que durante a proliferação das células, que a gente mantém em cultura, elas se aderiram ao plástico, né, à superfície da garrafinha, e formaram aquele formato mais alongado de fibroblastos, que eles falam que precisa ter esse formato mais alongado. E a parte de diferenciação que fazemos também. Então, a gente garante por esses 3 critérios estabelecidos. Agora, como você tem esse processo de mutação dessas células, né, vamos dizer assim, mutação não, de proliferação dessas células, como é que você garante que não houve uma mutação, que você não está gerando uma célula estranha àquele organismo que doou, aquela pessoa que doou a célula? Pode-se fazer um teste que é a citogenética, que a gente faz uma cultura celular, depois a gente solta essas células da cultura e adere de novo. Quando tiver aproximadamente 40% de adesão ou células em diferenciação, as células precisam estar em diferenciação para que a gente consiga fazer esse teste de citogenética. Então, as células atingiram o número de diferenciação, a gente faz esse teste de citogenética em lâmina e conseguimos ver no microscópio toda a parte cromossômica das células. Então, fazemos a parte de mapeamento, né, dos cromossomos e verificamos se teve ou não uma alteração. Tanto que no meu projeto de mestrado, que foram das células mesenquimais da polpa de dente, eu realizei a citogenética após o congelamento, para verificar se o congelamento também afetaria ou não a estabilidade das células, né, se teria ou não mutação. Desculpa. E quanto tempo entre você congelar e você fazer o teste novamente? Quanto tempo a célula ficava congelada? No projeto, ela ficou congelada em torno de 1 mês, por conta do tempo do mestrado mesmo. Entendi. Só que eu consegui fazer em várias passagens, né? Então, eu consegui aderir à célula, soltar, aderir, que a gente fala de passagem toda vez que a gente adere e solta as células, em 5ª passagem. E elas ainda permaneciam estáveis, não tinha mutação.
eu estou temendo que esse assunto não é fácil. E quem está nos assistindo, às vezes, ele fica cultivo, né? Aderência, é passagem. Então, eu vou pressionar mais um pouco. Explica para todo mundo aí, Jaqueline, como é que chega o produto, o que é cultivo, o que é expansão, quanto tempo dura, mais ou menos como se fosse uma coisa didática, vamos dizer assim. A gente, obviamente, estamos passando um filme que vocês estão vendo, fotos sobre o assunto, mas tenta explicar mais ou menos esses passos. Partindo das células mesenquimais do cordão umbilical, então, a gente encaminha, né, um frasco contendo... Então, nós temos 2 produtos aqui. Sim. Tecido e... Da polpa de dente. Do tecido de cordão umbilical, a gente encaminha uma solução contendo uma substância com sais que mantém a viabilidade das células do cordão. Então, chegando no laboratório, a gente separa as células da geleia de Wharton, que a gente fala que as células mesenquimais estão contidas na geleia de Wharton. Então, a gente pega essas células, né, esse tecido, coloca uma enzima, né, que basicamente vai ajudar as células a saírem do tecido e migrar para a garrafinha. Uma vez estando na garrafinha, a gente coloca uma solução e mantém as células em cultura até o seu crescimento celular. Então, o crescimento pode variar de acordo com a fisiologia do tecido. Então, pode variar de 30 dias ou um pouco mais. E a gente faz todo esse acompanhamento de crescimento das células. Precisa de algum alimentozinho ali, do CO2, né? O pessoal, CO2, isso tudo é controlado? Sim, a gente tem todo o monitoramento, né, que a gente fala que é incubadora, né? Então, tem um monitoramento tanto de CO2 como de temperatura, onde as células são incubadas. Então, tem todo o monitoramento visual e por alarme, né, por sensor, que controla que esteja estável todos esses parâmetros. E quando se acabar o CO2, o que acontece no nosso laboratório? Mas daí não tem perigo, porque a gente tem todo dia, né, a gente faz o monitoramento do nível de CO2 e a gente tem 2 cilindros, então que é em uso e outro de backup. Então sempre vai ter o cilindro de CO2. Não tem perigo, então. Não tem. Jaqueline, quando se fala em congelamento do tecido de cordão, você tem algumas técnicas, não é? Imagino que tenha mais de uma técnica no mercado que seja feita. A técnica que nós fazemos aqui ela é uma boa técnica, é a melhor técnica. Tem outras técnicas que por algum motivo nos faz aqui. Como é que é essa relação entre técnica e o que se faz aqui? Existem 2 técnicas, né, para congelamento de células mesenquimais, podendo ser tanto congelamento do tecido in natura, né, do cordão umbilical. Você pega o cordão inteiro e congela. Como, por exemplo, o que no laboratório a gente faz, que é a parte de expansão das células. Então, a gente guarda as células já expandidas. Então, só para eu entender, você pega o cordão, de alguma maneira você retira essas células do cordão, expande, aumenta o número de células, e aí você vai criopreservar isso aí. Isso. É isso? Tá, continua, desculpa. Então, a gente faz isso, né, também seguindo as normas, né, vigentes, que falam da necessidade de armazenar células já expandidas. Então, isso daí garantiria que futuramente teriam células. Então, toda parte de congelamento também é feito de forma controlada, né? A gente utiliza um rebaixador de temperatura que garante que as células não sejam congeladas, né, de forma muito lenta, para que haja uma desidratação das células. Existe um protocolo que diz tantos graus, portanto. Esse já é um protocolo estabelecido já em literatura. Entendi. E nem muito rápido, para que não haja formação de cristais de gelo. Então, poderiam romper as células. Desculpa. Então, esse rebaixamento gradual, né, esse congelamento gradual, ajuda a criar uma barreira física entre o meio externo e os cristais de gelo. Então, garantiria uma viabilidade dessas células que estão congeladas. Entendi. Isso que você está descrevendo é o que nós fazemos. Isso. E você disse que eu poderia congelar o cordão sem retirar as células.
Isso dá algum problema? Se no futuro, se eu precisar usar essa célula, por exemplo, eu tenho alguma garantia que isso vai funcionar, ou existe a chance de não funcionar? Enfim, na verdade é o seguinte, por que nós optamos por essa tecnologia e não por outra? Então, tem artigos na literatura que falam, né, que alguns fatores que podem contribuir para que não haja expansão celular, seja também o ambiente ou o próprio organismo do paciente. Então, por garantia, né, quando se congela as células, já tem a certeza que estariam, né, que poderia se utilizar as Você não células. vai correr esse risco, né? A tecnologia que a gente emprega, você garante que o camarada tenha a célula do dia que ele precisar. É isso, né? Entendi. Interessante isso. Muitos clientes, né, perguntam sobre essa diferença. É interessante. E é uma preocupação que vocês do laboratório nos passaram, porque realmente eu acho que quando congela o tecido de cordão inteiro, é difícil você garantir que aquela solução que você falou, que protege as células, atinja todas as células, infiltrando, né, a geleia de Wharton, infiltrando de forma igual. E realmente eu temo, né, quando o cliente precisar lá no futuro, vai descongelar aquilo com a promessa de que vai individualizar a partir daí a célula tronco mesenquimal e expandir numericamente. Eu temo que, como não houve uma proteção adequada, aquilo vai necrosar, ou seja, vai morrer grande parte das células. E o número final de células tronco mesenquimais fique muito baixo. Eu acho que a ideia que vocês nos trouxeram, pelo menos há uma década atrás, foi de individualizar primeiro e garantir que aquilo já está individualizado e expandido, seja muito mais seguro, né, Luiz? Não sei. Né? Você garante, né? Você garante que você tem a célula na mão, né? Com certeza, né? O tecido de cordão deve ser muito mais barato, mas eu temo que não garante, né, essa individualização. E indo em direção à cultura, né, já que você está falando sobre isso, nos capítulos anteriores do nosso CrioTalks, nós falamos muito com a área ortopédica, né, uma área que a gente atuou bastante usando plasma rico em plaquetas, que é uma coisa super clinicamente utilizável, né, sob alguns aspectos clínicos, e também o grupo técnico da Criogênesis trouxe a ideia de usar, se usa plasma rico em plaquetas para fazer medicina regenerativa, porque ela estimula, por que não usar, talvez, na área de cultura? Você tem alguma base para comentar sobre isso, Jaque? Sim. Até o Dr. Thiago, né, que faz parte lá do laboratório, o projeto de doutorado dele foi a utilização de plasma rico em plaquetas, PRP, na cultura de células tronco-mesenquimais de cordão umbilical. E ele teve um resultado, né, promissor de todos os fatores, né, de diferenciação, de viabilidade. Então, nessa parte, tem como utilizar também o PRP na cultura celular. E até na parte de ortopedia, é utilizado bastante por conta de fator de interação, né? Porque pode-se utilizar o que a gente fala de sorofetal bovino. Ele é ótimo no mercado, tem algumas contraindicações. E há também o PRP, que também ele age como um nutriente para as células. Então, para a diferenciação em condrócitos e na utilização desses em scaffolds, né, nesses arcabouços, ele pode ser utilizado. Eu não sei se você falou a respeito, já que você tocou em scaffold, eu não sei se você falou, eu não entendi, mas qual é o papel dos scaffolds na diferenciação da célula-tronco? Por que é importante você ter um scaffold? Então, o scaffold ele vai servir como um microambiente. Então, ele vai mimetizar o ambiente em vivo. Tanto que, se não me engano, o Langer e Vacante, em 93, ele também estipulou 3 critérios da engenharia de tecidos, que seria a utilização das células, a utilização de arcabouços ou scaffolds e a utilização de substâncias bioativas, que seriam para que haja proliferação celular. Então, em combinação desses 3 fatores, né, as células em arcabouços, que são pode ser tanto estruturas tridimensionais como, por exemplo, em queimaduras, pode-se utilizar uma superfície, né, de hidrogel, assim.
e também as substâncias bioativas que vão ajudar a diferenciação celular. Então, esses scaffolds são importantes para mimetizar o ambiente do corpo e ajudar que não tenha, uma vez que você diferenciou, que não tenha a desdiferenciação dessas células. Entendi. Você está com um grupo muito bom, né, lá na Federal, né, do ABC, que são nossos parceiros, né, nessa área de tecnologia em regeneração. Você que está captando as conversas lá, os comentários, discussões com outros doutores, como é que você está vendo os próximos 10 anos nessa área, né, de produtos ligados a célula-tronco mesenquimal? Você vê positivo, negativo, vai ficar igual? Essa parte de terapia celular, né, utilizando células-tronco mesenquimais, ele vem crescendo muito rápido, inclusive. Então, possivelmente, nos próximos 10 anos, essa área seja uma das que tenha o maior crescimento na área de medicina regenerativa, a utilização das células-tronco mesenquimais. Então, assim, dessa sua experiência profissional, sua vida profissional, né, o que você viveu na profissão que te fez pensar assim, é por isso que eu escolhi esse caminho? O que te convenceu, o que te convence, melhor dizendo, que você tem certeza, falou, não, eu estou no caminho certo, é isso que eu gostaria. Lógico, além da sua tendência pessoal, mas o que te motiva, o que te convence, falou, não, estou no caminho certo, é isso. Acho que, além dos avanços, né, na pesquisa, é a parte nos congressos, ou até mesmo aqui, né, quando a gente faz a liberação, a gente nunca quer que libere um produto, mas quando a gente vê que liberou um produto e deu certo, então isso é muito satisfatório. A gente vê que o nosso trabalho surgiu um efeito. Então, eu acho que isso é uma parte que motiva. Você pode garantir para o cliente que ele tem um tratamento, é isso que você está falando? Isso. Né? Entendi. Já que você falou muito sobre a questão do laboratório, tudo, mas eu vou tomar parte do cliente, aquele que busca os nossos serviços. Uma das preocupações que os nossos clientes nos passam, e é uma preocupação muito grande, é a questão da contaminação bacteriana. E como você falou, todo o processo, né, que envolve individualizar a célula-tronco, provavelmente está dando a impressão para todos que estão nos vendo, de que tem muita manipulação. Como é que funciona a contaminação bacteriana? Tem o tecido de cordão, tem a polpa de dente. Isso, e se tiver contaminado, pode ser salvo esse produto? É comum essa contaminação? Como é que é feito todo esse processo? Perde o material? Né? Eu sei que muitos bancos ficam prometendo que não erra nunca. Mas eu queria que você deixasse realmente explicado para os nossos clientes o caminho realmente que existe em apresentando um bom produto, né, com responsabilidade. No pré-processamento, né, antes da gente manipular tanto o tecido como a polpa de dente, a gente faz a parte de cultura. A gente pega uma garrafinha, né, de hemocultura, tanto aeróbico quanto anaeróbicos, que seriam para bactérias, fungos que precisam de oxigênio e outros que não precisam, para ver se teve ou não contaminação celular. Então, a gente verifica se teve ou não contaminação. E, durante a manipulação, a gente utiliza aquele meio de cultura, que contém os nutrientes, que vai auxiliar as células a expandirem, a crescer o número de células. Nesse meio contém também um antibiótico antimicótico, que vai controlar essa parte de contaminação, caso haja contaminação. Tendo a expansão celular, quando vamos congelar as células, a gente faz novamente o teste de hemocultura para verificar essas contaminações. E fazemos também outros 2 testes de contaminação, que é a endotoxina e micoplasma. Então, isso tudo garante que as células que estão criopreservadas estão livres de qualquer tipo de contaminação. E, uma vez contaminado, isso atrapalha a cultura? Ela impede o crescimento? Isso depende muito do tipo de contaminação. Normalmente, a gente consegue conter essa contaminação com a utilização desses antibióticos e antimicóticos.
Ok. Vocês já tentaram pescar uma célula-tronco mesenquimal no meio de um monte de bactéria, pescar? Não? Não, Então, o que não pode é ter contaminação muito grande. Então, né? isso. Tá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse negócio de contaminação, tal, eu imagino, pelo que você está dizendo, que é muito pouco frequente, né? Mas isso é feito onde? Você abre em cima da bancada? Onde é que o ambiente que você mexe nisso? Tem alguma garantia do ambiente que você não leve infecção? Então, toda a manipulação, né, dos produtos são feitos em um fluxo laminar. Então, é uma capela, isso, ele tem um ar que serve como barreira. Então, nenhum organismo, nenhum tipo de partícula de dentro vem para fora e de fora vai para dentro. Então, não tem essa interação com o meio interno e o meio externo. Então, isso garante a esterilidade do produto. Então, tanto o ambiente como a capela, né, o fluxo laminar, é feita a contagem de partículas para que não haja um número grande de partículas que causariam uma contaminação. Entendi. E uma outra curiosidade também é o seguinte: quando a gente fala em mesenquimal, você falou que faz expansão, né? Que você semeia a célula no meio de cultura e faz expansão. É claro que eu imagino que não deva ser contada essas células, mas como é que é esse critério? Quantas células, assim, como é que você avalia se aquele número de células que você vai guardar é adequado, está pequeno, muito? Como é que é isso? Então, a gente feito, né, essa parte de aderência, né, das células na garrafinha de cultura, né, onde elas vão ficar em cultura. Ela tem a expansão das células. Feito isso, a gente tripsiniza a célula, ou seja, a gente solta, desprende essas células da garrafinha. Uma vez que a gente coloca de novo, a gente chama de passagem. Então, toda vez que a gente tira a garrafinha, coloca, é uma passagem. A gente faz apenas uma passagem. Então, tendo esse crescimento, a gente conta as células, tanto as células viáveis como as células não viáveis. Então, em microscópio, a gente fala de câmara de Neubauer, mas é um instrumento que ajuda a gente a contar quantas células tem naquele frasquinho. Então, a gente utiliza um corante específico. Então, esse corante, em células mortas, a barreira da célula ali rompeu, então o corante consegue entrar. Então, a gente conta todas as células que não estão coradas, que são as células vivas, como as células que estão coradas, que são as células mortas. Então, a gente faz toda essa contagem, né, de diferenciação. Então, essa proporção de células mortas com as células vivas, a gente fala de viabilidade celular. Então, Porcentagem, você tem uma porcentagem. a gente tem uma porcentagem de viabilidade celular. Então, toda a parte de armazenamento dessas células garante que as células que estão armazenadas também estão viáveis para a utilização no futuro. Ou seja, você falou então para nós que tem segurança na contaminação bacteriana, faz cultura, faz um controle do número de células, faz uma passagem, pelo que eu entendi, e quando a carpeta, aquela garrafa de cultura, né, então está adequado. E terceiro, além disso, uma questão que o Luiz fez, que comprova que não há mutação, ou seja, não há uma ligação possível entre a coleta e colocar lá no final para o cliente um produto que tem uma mutação e potencial formador de uma doença, vamos dizer assim. No final, então, o que você quer dizer é o seguinte, que se o nosso cliente coletar e no final de um mês receber a nossa ligação, ele tem um produto com segurança. De alta qualidade. De alta qualidade. Porque a gente tem um lema aqui que é uma frase para mim super impactante, porque para nós que vendemos esse produto, esse serviço, e temos como lema que a vida merece todas as chances, é garantir para o nosso cliente que quando ele precisar, nós teremos um produto bom, viável, como você falou, que faz a contagem de viável e não viável. Qual que é esse aspecto? Porque é um peso, né? É uma cobrança eterna que nós temos, né? Sim. Então, por isso mesmo, né, dessa parte do lema também, da vida merece todas as chances. Então, a gente tenta garantir ao máximo que seja possível a utilização dessas células no futuro. Então,
por isso mesmo fazemos todos esses testes para garantir. E se precisar expandir novamente, Possível. vamos supor que o cara ele nasce, depois de alguns meses tem 10 quilos, mas daqui 20 anos pode ter até 100 quilos. Então, existe potencial de esse material guardado ser expandido, ou seja, aumentado o número em laboratório. Sim. Uma vez, né, armazenado essas células, elas têm essa capacidade de proliferação. Então, essas células podem ser expandidas em números exponenciais. Então, uma garrafinha, uma amostra pode virar 2, e 2 pode virar 4. Então, é um crescimento exponencial, pode ser realizado. Muito bem. Muito bem, já que eu agradeço muito, né, sua presença. E antes do Luiz entrar, eu queria agradecer e mostrar que realmente a Jaque é um colaborador nosso, mostrar para vocês que o nosso interesse é trazer que nossos colaboradores tenham uma alta formação técnica, com mestrado, doutorado em grandes locais, que tenham responsabilidade do que nós prometemos, né? Porque a gente dita todos os dias que a vida merece todas as chances. Eu vou dar o meu tchau para vocês, convidar para os próximos e passar a bola para o meu sócio parceiro, Luiz César. Bom, já que gostaria de te agradecer, obrigado por esse bate-papo, obrigado pela sua determinação e presteza no serviço que você faz à Criogênesis. Muito obrigado. E eu gostaria de passar a palavra para você. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. O microfone é seu. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, né, o convite e a oportunidade de estar aqui, apresentando um pouco do laboratório, né, do nosso dia a dia no laboratório da Criogênesis e da parte de pesquisa em conciliação da UFABC com a Criogênesis. Então, somente agradecer por todo o apoio que é sempre prestado e nos dado.